E aí galera, beleza? Hoje nós vamos dar continuidade então à nossa aula de SQL e nessa aula nós vamos aprender a criar banco de dados, tabelas e registros. Aprender a manipular isso aí é muito importante. Então, antes de começar a nossa aula, eu vou mostrar aqui uma coisa muito importante, que nós vamos falar sobre os tipos de dados que existe na linguagem SQL. Então, a linguagem SQL do gerenciador do banco de dados Postgres trabalha com vários tipos de dados que são classificados de acordo com o conteúdo que será utilizado em uma determinada coluna. E aqui eu deixei alguns tipos que nós vamos utilizar para trabalhar com dados, certo? Então, nós temos dados do tipo inteiro, que nós vamos utilizar as palavras-chave integer, big int, numeric, small int. Nós temos os tipos de dados reais, que são com decimais, nós vamos trabalhar com float e double precision. E nós temos os tipos de dados do tipo texto, nós vamos trabalhar com varchar, text e char. É isso aí. Então, tem duas formas da gente criar o banco de dados. Antes eu quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante, que é o site oficial do Postgres e na linguagem português, tá? Vocês podem baixar aqui o manual completo do Postgres, que tem tudo do Postgres, desde o básico até o mais avançado. É o referencial do nosso curso, tá? Que eu deixei aberto para vocês verem, tem realmente tudo, tá? Inclusive sobre os tipos de dados, tá? Que a gente vai trabalhar bastante aí durante o curso. Então, aqui tem introdução, conceitos, tem bem legal mesmo. Então, dando continuidade aqui, tem duas formas da gente criar o banco de dados. Uma delas é usando o pgadmin. Esse pgadmin é um sistema gerenciador de banco de dados que vem junto com a instalação do Postgres e vai ser o nosso grande aliado aí durante o curso, tá, pessoal? Ou então a gente pode utilizar o SQL Shell para criar tanto o banco de dados, as colunas, fazer select, tudo por aqui também. Eu vou ensinar pelo pgadmin. E só vou mostrar hoje como é que cria um banco de dados usando o SQL Shell. Só para vocês também verem. O SQL Shell está no menu iniciar, na pasta do Postgres, tá? Então, para abrir, já criei um atalho aqui. Ele vai tentar que você coloque o servidor. Como o servidor é na minha máquina, ele é localhost, eu vou apertar Enter. A database que eu vou conectar é a base do Postgres mesmo. A porta padrão do Postgres é 5432. O usuário é Postgres. É só dar Enter. E agora digitar a senha que nós criamos lá na instalação do Postgres. Aqui ele já conectou no banco, né? E para criar um banco é simples. É só usar o comando create database e o nome do banco. Aqui nós vamos colocar teste 3, porque eu já criei outros dois lá para testar. Espera um pouquinho, já criou. Beleza. Para listar os bancos tem o comando aqui. Só que eu esqueci o comando. Então nós vamos ver direto aqui no pgadmin. Também estou com preguiça de procurar, porque eu trabalho com diversos bancos de dados, não só o Postgres, tá? Então cada um tem o seu específico, cada um tem o seu gerenciador de banco de dados. O Postgres aqui então já foi criado, ó. O Postgres já vem com Postgres, onde está definido várias coisas dentro do banco. E aqui são os bancos testes que eu criei. E esse teste 3 foi o que nós acabamos de criar aqui no Postgres. Eu vou criar mais um para vocês verem. Aqui eu vou atualizar, F5. Já está aqui o teste. Beleza. Então o Shell é muito difícil de trabalhar, porque é mais avançado. Nós vamos deixar ele de lado e vamos trabalhar com o nosso pgadmin. Para criar um banco no pgadmin também é muito fácil. É só apertar com o botão direito e clicar aqui em cima de New Database. Aqui nós vamos colocar o nome do nosso banco e vai chamar Lakeface. Beleza, vou clicar em OK aqui, eu dar um Enter, ele já vai criar o banco e toda a estrutura padrão do banco para mim. Perfeito. Agora nós já podemos iniciar o SQL de fato, viu gente? Nós vamos criar as tabelas, as colunas e várias outras coisas, funções e triggers, e mais para frente, né? Hoje nós vamos ver tabela. O sistema gerenciador de banco de dados, o pgadmin, ele também permite que a gente crie as tabelas por aqui. Só que eu vou ensinar vocês a trabalhar direto com o código, até para a gente já ir familiarizando com o código mesmo do SQL, né? Que afinal é
para isso que a gente está fazendo o curso. Então, para criar uma tabela no banco de dados, nós vamos usar as palavras-chave create table e vamos dar o nome da tabela. No nosso caso aqui, nós vamos criar uma tabela chamada tab funcionário. Estou abreviando aqui, isso aqui é uma convenção também que tem. Eu vou colocar o tab para indicar que é uma tabela funcionário, que é o nome da nossa tabela, e os campos que nós vamos utilizar. Então, vou abrir o parênteses aqui e vou colocar primeiro o primeiro campo, o código do funcionário. Lembra que a gente já mostrou ali no começo da aula falando sobre os tipos de dados, né? Aqui que nós vamos utilizar eles, ó. Nós vamos colocar integer aqui. Por quê? Porque esse campo código do funcionário vai receber dados do tipo inteiro. Então, já vou usar integer aqui. Agora, nós vamos criar o outro campo. É só digitar vírgula para separar os campos. Opa. Eu vou indentar aqui para ficar mais fácil a gente enxergar o código, tá? Então, para a gente começar, vou colocar o campo código funcionário, nome do funcionário. O nome do funcionário vai receber dados do tipo texto, né? Nome é texto. Então, vou usar o varchar e vai ter um limite de caracteres de 60. O próximo campo vai ser o departamento. A descrição do departamento também é um campo do tipo texto. Então, eu vou usar o varchar aqui para a gente receber os dados do tipo texto. O próximo campo vai ser função, né? Nós vamos colocar aqui então a descrição da função, que vai receber dados do tipo texto. E o salário do funcionário vai receber dados do tipo double precision, porque pode ser decimal, né? O salário. Beleza, então agora é só rodar o código e foi retornado com sucesso. Se nós voltarmos aqui no PGAdmin, apertar F5, já vai ter uma tabela criada, que é a tab funcionário, e aqui está todas as suas colunas. É fácil também, né? Assim, tranquilo. Então, agora o que nós vamos fazer com essa tab funcionário? Nós já temos uma tabela, uma estrutura, né? Uma entidade, como está escrito no texto que está disponibilizado aí para você. Nós vamos inserir alguns dados dentro dessa tab funcionário. Para fazer isso, nós vamos continuar usando o SQL, o código. Isso mesmo, pessoal. Vamos usar bastante o código, treinar muito para que isso fique memorizado para a gente, tá? Então, eu vou usar o comando insert into. O comando insert into serve para inserir dados em uma tabela. Aqui eu vou colocar o nome da tabela e vou passar os valores aqui dentro dos campos referentes a essa tabela, que é aqui, ó, o código do funcionário, o nome do funcionário, que vai ser o new rules. Todo campo do tipo texto, que é varchar, você vai passar as informações dentro de cotas ou aspas simples, né, que a gente vai utilizar. Vírgula para separar a informação. Qual que é a descrição do departamento que o new rules pertence? É o professores. Qual que é a função do new rules aqui para vocês? É professor. E qual que é o salário do new rules? O salário do new rules é 0, porque eu não cobro para dar aulas. E agora eu vou selecionar só o código que eu quero que seja executado e vou clicar aqui em cima de execute, ou vou apertar o atalho que é F5. Vou apertar aqui para ficar, opa, algum erro ocorreu. Vamos verificar aqui o código, o nome que é varchar, professores, a função e o salário. Esqueci aqui, nós temos que usar a palavra-chave values. Isso mesmo, agora vai dar certo. Perfeito, então já incluímos o registro na tabela, é o professor no rules aqui, certo? Então, beleza.
Para fazer uma consulta na tabela e mostrar todos os registros, o comando é select asterisco from. Select, que é o comando de selecionar. Esse asterisco indica que eu quero que retorne todas as tabelas. E o from, de onde eu vou buscar essas informações. Aqui na frente eu vou colocar o nome da tabela, funcionário. Vou selecionar só essa linha, que é essa linha que eu quero que seja executada, e vou executar. Então aqui nós já temos a primeira linha incluída. Beleza. Eu posso criar várias tabelas dentro de um banco de dados. Hoje nós vamos criar só a tab funcionário para vocês verem como que a gente utiliza os principais comandos SQL. O select é um comando muito extenso, dá para fazer ele de diversas formas, usando inner join, subselects, etc. O insert serve agora, vocês viram, para inserir os dados, né? E nós temos outros 3 comandos que são muito utilizados. Eles servem para qualquer tipo de banco de dados, tá? É um padrão ACID, né? É uma convenção que tem aí que a maioria dos bancos de dados segue. Se você usar o comando update, eu vou atualizar, né? Update tab funcionário e quiser setar o valor do campo, por exemplo, descrição do departamento, e vou colocar esse valor ele vai atualizar o banco de dados, atualizar a tabela, setando o valor descrição do departamento para hacker. Aperto F5 ou aqui no execute, vai executar só essa parte de todo o código que está aqui. Beleza, vou selecionar de novo para a gente ver o resultado. Então, a descrição do departamento mudou para hacker. Beleza, eu posso também usar o último comando aqui, que vai ser o delete. Delete from tab funcionário. Esse comando deleta todos os registros da tabela funcionário. Então, eu vou selecionar essa linha, mandar executar e vou pesquisar novamente todos os registros. Podem ver que não retornou nada no nosso campo. Eu vou passar aqui só o básico nessa aula, porque nós vamos trabalhar com relacionamento, restrições e aprofundar mais nos comandos SQL na próxima aula. Então aqui agora nós vamos incluir novamente esses registros, e inclusive vamos incluir mais. Vou colar aqui porque eu sou uma pessoa meio preguiçosa, porém facilito usar o Ctrl C e o Ctrl V. Vou mudar o nome do funcionário, José Antônio. Então, se eu selecionar esses registros aqui e apertar F5, ele vai me retornar que foi executado com sucesso. Para verificar, vou usar o comando select e vou ver que aqui foi criado vários registros. São 6 registros criados na tabela. Eu posso utilizar o comando update aqui para atualizar a descrição do departamento e vai mudar tudo de professores, administrativo, vai mudar tudo para hacker, porque eu não especifiquei qual que eu desejo mudar. Vejam só.
todos são hackers. E agora eu vou deletar novamente todos os registros. Vou selecionar de novo. E já não tem mais nenhum. Vou incluir todos novamente. Vou selecionar para ver. Foram todos criados novamente. Então, é isso aí. Vou mostrar aqui uma especialidade de cada comando para vocês verem que, por exemplo, eu quero que esse select me retorne, vou colocar uma cláusula. Isso aqui é uma cláusula, pessoal, uma cláusula de condição. Eu quero que esse select, que está buscando todos os registros da tab funcionário, eu quero que ele retorne somente o registro que tem o código do funcionário igual a 1. Olha só, aqui o select normal, ele trouxe todos os funcionários. Agora eu vou pedir para trazer só o primeiro funcionário. Olha, trouxe só o primeiro funcionário. Olha como isso funciona. Se eu pegar só o select, sem a cláusula, ele traz todos. Se eu colocar uma cláusula, ele filtra, filtra os dados e traz só o que começa, o que tem o código funcionário igual a 1. Da mesma forma que eu fiz uma atualização em todos os campos aqui do desse departamento e coloquei hacker, posso colocar isso somente para o primeiro ou para qualquer um que eu queira selecionar. Por exemplo, vai ser só o primeiro funcionário. Pode funcionário igual aqui o ponto e vírgula, esse aqui não existe, né? Fica aqui. Por isso estava dando um erro. Aí, beleza. Vou pedir para selecionar só o primeiro. E aqui trouxe que ele é hacker. Quero ver todo mundo. Seleciono sem filtro, sem a cláusula where. E aqui trouxe todos os professores. Ó. O rules veio por último. Tá? Eu vou mostrar na próxima aula como usar outros comandos junto com o select. Por exemplo, eu posso usar o order by para selecionar, para ordenar tudo pelo código aqui, ó. 1 é o número do código, ou eu posso colocar aqui, por exemplo, código funcionário, tanto faz. Isso aqui eu vou ensinar melhor na próxima aula, ó, já trouxe organizado. Eu posso colocar para ele ser decrescente também, ó. Vou ensinar isso aqui tudo na próxima aula, tranquilo. E se eu quiser deletar só um funcionário, eu também colocar a cláusula where aqui, where pode funcionário igual a 1. Mandei deletar. Veja, eu vou deletar esse order by aqui pra gente tentar selecionar quando o funcionário for 1. Vocês viram que eu deletei. Então, não trouxe nenhum porque não existe esse funcionário. Então, eu vou pesquisar. Tá aqui todos os funcionários, menos 1. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a aula. Tem o manual que eu mostrei para vocês, é interessante baixar, tá? E na próxima aula nós vamos trabalhar com relacionamento de tabelas, restrições, e vamos aprofundar mais em cada comando SQL, tanto no insert, quanto no update, quanto com delete, quanto com select, beleza? Então, muito obrigado e até a próxima.